Shalom, a paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor, queridas. Eu quero falar sobre um assunto muito importante e delicado. Eu peço a você que assista esse vídeo até o final, porque ele é de grande importância para esses momentos que estamos vivenciando hoje. Não é um problema recente, é algo que acontece há muitos e muitos séculos. Porém, nesses últimos dias ele tem se concentrado e tem sido de grande intensidade. E temos visto muitos irmãos e irmãs saindo da presença do Eterno, saindo de uma instituição, de uma igreja, de um templo, e ficando perdido, buscando uma solução por falta de uma direção, de um conselho e por uma rejeição daqueles que estão preocupados com nome, com rótulos de seu ministério, de sua igreja, colocando em primeiro lugar a si o nome da igreja, protocolos, dogmas, e não a alma, não aquilo que o Senhor falou. Ame o teu próximo, cuide do teu próximo. A palavra do Senhor diz o quê? Eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive frio, não me deste de vestir. Eu estive preso, não foste me visitaste. Então, o que eu quero falar é algo que eu também vivenciei, o que eu passei. Chegou um momento da minha vida a qual eu precisei de ajuda. Eu precisei de um aconselhamento, de um direcionamento espiritual, da liderança do ministério ao qual eu fazia parte, mas eu senti que muitas das vezes eles estavam preocupados não com a alma, mas sim com arranhar ou prejudicar de alguma forma o nome do ministério, a santidade do ministério. Estava preocupado mais em zelar com a imagem da igreja, a imagem do pastor, a imagem da igreja, do templo, do que com a própria vida, do que com a própria alma. E isso tem muito acontecido hoje em dia. E vem desde a época de Jesus. Por isso eu falei que acontece há muitos séculos. O que aconteceu? Quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele veio com uma missão. Ele veio trazer o Evangelho. Ele veio, morrer pelos nossos pecados para nos salvar, porque estávamos condenados. E Jesus ele vem ensinando e quebrando o protocolo de religiosidade, que o que tem acontecido hoje, que eu falei, que as pessoas mais se preocupam em mostrar uma santidade, mostrar uma igreja, mostrar um lugar santo, sem problemas, do que ter uma pessoa ou pessoas que estão passando por algumas adversidades, que precisa de ajuda, e eles têm medo que essas pessoas, de alguma forma, no seu cenário, as pessoas de fora vendo, vai olhar e vai falar assim: aquela igreja ali tem pessoas doentes, mas afinal a igreja é para pessoas doentes. Só que eles estão tão preocupados em ter uma igreja com uma imagem de santidade perfeita, que eles não querem saber disso. Eles não querem saber se a pessoa ela está padecendo, sofrendo. Não, ela quer mostrar que a igreja ela é santa, é uma igreja que tem milagre, é uma igreja que assim, não tem problemas, né? E
O Senhor Jesus mostrou o contrário. Enquanto tinha os fariseus, os saduceus, que ali estavam mostrando uma santidade por fora, externa, eles queriam mostrar uma coisa que eles não eram, porque eles ensinavam algo, falavam algo, mas eles mesmos não cumpriam. O próprio Jesus Cristo disse: vocês falam, vocês criticam, mas vocês mesmos não fazem. O próprio Jesus ele falou para o povo: façam o que eles dizem, porque o que eles estão dizendo e mandando fazer é certo, mas não façam o que eles fazem, porque eles não fazem o que eles dizem, o que eles mandam fazer, o que os mandamentos ordena. Então, segue o que eles dizem, mas não façam o que ele faça. Jesus ele vem justamente fazendo o contrário. Jesus ele vem se preocupando com a alma e quebrando protocolos para poder salvar almas. Porque a gente vai ver que não podia fazer nada no sábado. Jesus ele curava, Jesus ele expulsava demônios, Jesus ele fazia grandes milagres no sábado, ele quebrava protocolo de religiosidade. Jesus ele tocava em pessoas que na época eram consideradas impuras por ter certos problemas, como um fluxo de sangue, como uma lepra. Jesus ele quebrava protocolos, ele não ficava preso à religiosidade, engessado é a palavra certa, com a religiosidade daquele tempo e que hoje está presente. Não, os fariseus pensavam: não, eu não posso tocar, eu não posso fazer nada disso. Olha o que ele está fazendo, ele está fazendo tudo errado. Ele não está seguindo como que tem que seguir, fazendo as coisas como tem que fazer. Olha, ele tá quebrando protocolos, ele está fazendo o que não deve, ele está pecando, ele está blasfemando. As pessoas estavam preocupadas com a imagem, estavam preocupadas com a sua imagem, com o que as pessoas iam pensar. Os fariseus ele mostrava uma santidade, a palavra mesmo vem dizendo que eles gostavam de orar alto, em pé, para as pessoas verem que eles estavam orando muito. Quando fazia jejum, deixava o semblante ficar bem, caído, para poder mostrar que estava há muito tempo de jejum. Então eles queriam mostrar uma santidade, eles queriam mostrar algo que muitas vezes eles não viviam, era somente uma imagem. E as pessoas estavam ali perecendo, precisando de cura, precisando de que ser libertos de demônio. E Jesus ele chega fazendo tudo isso. Jesus ele não se preocupa. As pessoas estão lá falando de Jesus. Jesus ele está quebrando o mandamento do sábado. Jesus ele está tocando em impuros. Jesus ele está fazendo isso, tudo aquilo que compromete a imagem dele como uma pessoa santa que busca ao Senhor. E é isso que acontece no dia de hoje. As pessoas, eles não querem cuidar. Eu estou dizendo de uma maioria, porque eu vivenciei isso. Eu fui excluído, assim, de uma certa maneira, deixado de lado, porque eles não queriam cuidar, eles não queriam, de uma certa maneira, assim, para eles talvez se prejudicar. Eles não queriam ter no histórico da igreja uma pessoa que estava passando por um problema que eles não sabiam cuidar. Vamos colocar aí um problema que eu vivenciei, a depressão, um transtorno de ansiedade. Eles não sabiam lidar, eles não sabiam como cuidar, e eles tinham medo de que algo pudesse acontecer dentro desse quadro e o nome da igreja ficasse prejudicado de uma certa forma, porque talvez eles pensassem assim: e poxa, lá na frente foram o que eles me disseram, e se lá na frente acontecer alguma coisa, o nome do pastor ou o nome da igreja vai ser prejudicado. Olha, eles estão mais preocupados com o nome da igreja, com a santidade, com
o papel da igreja com o nome da igreja, mas não com as almas, não com a vida. E Jesus, ele quer que nós venhamos cuidar das vidas. Jesus quer que a gente venhamos nos preocupar com a alma, que é o bem mais importante do ser humano. E é isso que tem acontecido hoje. As pessoas têm preferido eles mostrar uma santidade, rotar uma santidade que não tem, zelar pela placa denominacional de uma igreja, do que cuidar de uma alma e porventura acontecer algo que na mente deles vai prejudicar e sujar o nome da igreja, do ministério ou do pastor. Talvez se preocupando, e se eu não conseguir cuidar dele, meu nome vai ficar manchado, eu vou perder credibilidade e as pessoas não vão querer vir mais para minha igreja. E é isso que tem acontecido. E por isso tem muitas pessoas que não querem saber mais de ir para a igreja, porque fala que não tem ajuda. Tem pessoas que têm deixado a igreja, tem pessoas que têm ido para outras religiões que não são cristãs, procurando ajuda porque lá estão sendo abraçados, lá estão sendo cuidados. Então precisamos, como igreja, rever os conceitos. Precisamos, como igreja, amar o próximo. Precisamos, como igreja, colocar o próximo, primeiro Deus, né? E segundo, amar a nós, para que a gente possamos amar o próximo. Porque a palavra do Senhor diz assim, que a gente venha amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amarmos, a gente não vai amar o próximo, né? E a palavra do Senhor vem dizendo assim, que nós temos que amar ao Senhor. Se a gente ama o Senhor e vive realmente o Evangelho, naturalmente você vai cumprir os outros mandamentos, porque você vai querer fazer tudo o que é certo perante a Deus. E amando a Deus, você não vai querer deixar de ajudar, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai prostituir, você não vai idolatrar, você não vai fazer nada que venha ser abominável aos olhos do Senhor. É essa a palavra que eu quero deixar para você, e que você venha absorver, que você venha guardar essa palavra. Para vocês que foram rejeitados, não permita que essa rejeição, que isso que fizeram contigo, tire da presença do Senhor, porque essas pessoas que te fizeram mal foram homens. Homens são falhos, homens são pecadores. Homens falham, mas Jesus não. Se ligue no alvo, fique com Cristo, porque Ele nos ajuda, Ele é o nosso socorro. E para você que tem pensado somente no rótulo da tua igreja, somente na tua igreja e somente em teu nome, Alabandacalaçubilabandaraçai, você naquele grande dia perante ao Senhor irá prestar conta com Ele de cada vida que você jogou fora, lançou fora. Irmãos, Jesus diz: aquele que vem a mim, eu não rejeito, eu não lanço fora. Jesus diz: pode uma mãe, aleluia, que amamenta, que está bem próximo, porque está amamentando, ela se esquecer, pode ela se esquecer ainda que esteja amamentando, mas Deus, o Eterno, não se esquece de nenhum dos teus. Fique com essa palavra. Shalom.